E é isso que surgiu a fala, e a escrita, E a leitura? a teoria. E o YouTube, que é tipo assistir alguém falando sozinho? Será que não tem um jeito melhor de aprender? É a realidade virtual, é o curso por correspondência, é um mapa escolar do escambau que esquece. Qual é a melhor maneira de transmitir conhecimento? O episódio de hoje do Top Models vai ser um pouco diferente, um pouco meta. Em vez de falar do que eu sempre falo em cada episódio, que em geral contar uma história de um cientista, de como alguém pegou um problema não resolvido e criou assim um modelo, desenhou um diagrama, escreveu umas equações, pá, resolveu o problema. E daí, como hoje se usa esse modelo do cara em tudo, desde a meia e do elástico da meia no seu sapato até o iPhone que você ainda não comprou. Não vou mais falar sobre isso, ou pelo menos não hoje. Hoje eu vou falar do que essas histórias têm em comum. Se liga, na escola, normalmente quando te ensinam, tipo, leis de Newton, hoje é a história da segunda lei de Newton, F igual a ma, então quando tiver um F você substitui por ma, então é isso aí, muito obrigado, tchau. E tá, nem sempre é tão assim, eu tive professores que foram muito legais, e tem professor que realmente tenta te dar uma intuição muito melhor pro que tá acontecendo, assim como eu tento aqui no episódio. Mas, volta um pouquinho para o Newton. F igual a ma. O que tem numa fórmula assim? Bom, a grande, talvez, sacada do Newton foi não em descobrir, olha, se você tiver, sei lá, um copo na sua mão e você der um peteleco nele, ele sai voando. E se você tiver um copo mais pesado, ele dá uma balançadinha e é isso, ainda bem que não caiu. Não foi essa a sacada dele. As pessoas já sabiam que você podia chutar, sei lá, uma criancinha e a criancinha sai voando, e se você chutar um lutador de MMA, ele não sai voando. A sacada do Newton foi escrever isso numa equação. Ele fala, se o lado esquerdo for constante, o lado direito, bom, vai ter que ser constante também. Então, se aumentar a massa, vai diminuir o movimento que você vai causar no que quer que você está agredindo aí. E na época o pessoal achou esquisito, porque qual que é essa coisa F, força? Não existia uma entidade chamada força que estava no imaginário coletivo, não era uma coisa tangível. E é engraçado, porque hoje isso é fundamental para a ciência, é fundamental para tudo quanto é tipo de engenharia. Mas nada disso teria sido possível se não fosse uma equação. E você repara que a graça de equação não é simplesmente que ela está no papel. A graça é como ela muda o jeito que você está pensando no problema. Por exemplo, se você tem um retângulo com uma área de 117 metros quadrados e você quer, você sabe a altura dele, ou sei lá, a altura, e você quer saber o comprimento dele. Uma outra maneira de representar isso é simplesmente 9x igual a 117. Essa é a graça de escrever com equações. Dá para entender por que o pessoal faz matemática do jeito que faz. Porque de repente é um jeito tão comprimido de escrever a mesma relação. Podia ser, em vez de um retângulo, uma área, podia ser qualquer coisa que coubesse em 117 igual a 9x. Qualquer coisa que coubesse nisso teria de repente a mesma solução. E eu só percebo isso por causa de como eu representei esse conhecimento na forma de uma equação. O meu caso favorito são as equações de Maxwell, de um cara chamado Maxwell, que representam basicamente tudo o que acontece no eletromagnetismo. Nessas equações aqui, tá praticamente tudo claro. Não tá de uma forma clara, tá de uma forma comprimida. Mas a graça de como tá comprimido é a perspectiva que ela te dá. Nem foi o próprio Maxwell que escreveu assim, foi um cara chamado Oliver Heaviside, e ele disse, Maxwell, se liga, se a gente juntar os pontos aqui, juntar o x, juntar o y, escrever esse negócio com E, com B, com esse triângulo aí. O Maxwell falou, o que tem? E o Heaviside apontou que isso meio que revela o que os físicos gostam de chamar de simetria. Você tá vendo que as equações são meio parecidas? Tem 2 por B, 2 por E, tem esse negocinho aí multiplicando no lado esquerdo e aí no lado direito. Mais ou menos tem uma semelhança. O B e o E que eu mostrei ali são nada mais nada menos que o campo magnético e o campo elétrico. Essas equações que eu mostrei, elas mostram que tem alguma coisa em comum, em como cada um deles se comporta. Os dois obedecem a equações parecidas, então de repente são duas caras da mesma moeda. E hoje na física a gente sabe que são duas grandezas que têm muito a ver com a outra.
Tanto que já criaram outras equações mais simplificadas, mais resumidas, que revelam essa simetria, que revelam essas relações mais intricadas, mais complexas entre coisas que inicialmente não tinham necessariamente a ver. Por que tem um ímã na sua geladeira a ver com um choque na tomada? Graças a uma porrada de equações a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Mas ainda assim, a graça das equações não está nelas estarem no papel. A graça é nelas serem manipuláveis. Você poder mexer ali, se eu multiplicar o B por 10, o que acontece com E? Essas coisas. Se eu pegar a lei de Newton, se eu aumentar a força, diminuir a massa, o que acontece com a aceleração? A graça é poder manipular. Só que, isso tudo é de séculos atrás. Escrever no papel, escrever numa superfície é tão velho, digamos assim, quanto a história. Então, será que não dá pra melhorar? Será que não dá pra ir além? Põe uma realidade virtual, usa um infográfico. Não. Realidade virtual e infográfico são coisas super legais, mas não vai mudar a essência de você poder manipular um negócio ou não. O segredo tá nessa autonomia, nessa interatividade. E agora vou apresentar para vocês uma turma, um bando de ideias que se propõe a resolver esse problema. Com vocês, as explicações exploráveis. Essa é uma ideia que está rolando desde 2011 com um ensaio seminal do Bret Victor. Não é como se a ideia de explicações exploráveis não existisse antes, mas ele que botou o nome. Você costuma encontrar elas online, em alguma coisinha bonitinha e interativa, que normalmente dá pra você arrastar, clicar pra lá e pra cá, tem uns gráficos, às vezes vai estar num site de um jornal, parece um joguinho, uma coisinha em flash, só que não tem o mesmo intuito de um jogo. Não tem uma pontuação, não tem vida, se tem... O objetivo ali não é te divertir. O objetivo é transmitir informação. Explicações exploráveis são uma coisa, assim, ultra multidisciplinar, puxando gente de jornalismo, de narração, de programação, gente da matemática e modelagem matemática, gente do design gráfico, design de jogos, design de interatividade, design de tudo quanto é coisa, e até gente de museologia. É basicamente humanas, exatas e tipo artes. Mas é mais fácil dar exemplo do que eu ficar explicando pra vocês. Esta é a parábola dos polígonos, do Nick Case e da Vi Hart, traduzido por Danilo Nunes e Bruno Assarici. Por trás desses triângulos fofinhos tem o trabalho de sociologia super sólido e teoria dos jogos de Thomas Schelling, explicando como que regras inocentes podem criar segregação social e sérias consequências para, por exemplo, a diversidade no seu bairro. Neste simulador você torna esses polígonos mais ou menos intolerantes aos seus vizinhos, e dependendo disso, eles se comportam de maneira diferente. Você decide as regras e aí vê o que acontece. Já esse aqui é o Elegendo uma Nova Eleição, também do Nick Case, traduzido por mim e pelo Rafael Ribeiro. Ele é sobre um outro tema muito interessante e muito pertinente: eleições. Ele compara o sistema eleitoral que a gente tem no Brasil ou nos Estados Unidos, em que você vota em um só candidato a presidente, com outros sistemas de votação, mostrando os pontos fortes e os defeitos de cada um. Ele ajuda a ilustrar, por exemplo, como que no nosso sistema de voto, dois candidatos muito parecidos, com propostas muito parecidas, podem acabar roubando votos um do outro. E aí quem ganha é um terceiro candidato que a maioria da população nem queria, mas como eles acabaram divididos entre o primeiro e o segundo, quem ganha é o número 3. Parece uma história que você já ouviu em algum lugar? E tem muitos outros, muitos outros. Tá, nem tantos assim. Na verdade, não tem quase nenhum em português. Então, se você fala inglês, dá uma mãozinha pra gente. É só traduzir, não precisa nem ficar bom. É só deixar em português pra mais gente poder acessar. Tem que espalhar o conhecimento. De toda forma, olha no que essas explicações exploráveis são tão especiais. Não é que elas são online, bonitinha, não sei o quê, mas é que elas não vêm com a conclusão pronta. Que é pra você mexer e tirar suas próprias conclusões. Isso é importante. É diferente do conteúdo vir pré-fabricado, você já tem que digerir. Diferente mesmo deste vídeo de eu falando com você. Numa coisa interativa, muito mais próxima de um videogame, de uma simulação, você pode mexer e ver o que acontece. É muito próximo do que tem em alguns museus, aquela coisinha interativa, às vezes para criança, que é tão legal. E eu adoraria dizer que explicações exploráveis são tipo o futuro da educação e pá, pronto, tudo vai resolver. Sai livro, sai YouTube, sai o Chico falando top models. Não, agora o negócio é ficar jogando videogame o dia inteiro. E eu jogaria. Mas não.
não sei não. Porque dá pra argumentar que tem coisas que melhor não é aprender assim, você brincando. Tem coisas que talvez o melhor seja você ler ou você ouvir alguém falando. E tem coisa, de repente, que não dá pra aprender simulando. Vai aprender a tocar um instrumento musical. Mas, para certas coisas, como aprender como um sistema complexo feito de muitas partes funciona, de repente isso pode ser uma boa. Eu não chegaria a dizer que essa é a tecnologia que vai resolver a educação, mas eu deixei aí alguns vídeos na descrição para quem quer se envolver um pouco mais nessa discussão, porque é um assunto que dá muito pano pra manga. Inclusive, este vídeo foi inspirado numa palestra do Bret Victor de 2013, lá no MIT, e o vídeo também está aí na descrição. Mas agora eu vou parar de te encher o saco e mandar você ir lá explorar as explicações exploráveis. Olha aí, parábola dos polígonos e elegendo uma nova eleição. Vai lá e se diverte que é legal e aprende alguma coisa no final.